Boa noite a todos, mais uma vez, nestas quartas-feiras em que estamos a estudar a carta de Tiago, mas antes quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos e irmãs que se preocuparam e demonstraram amor cristão ao contribuir para a nossa associação, quer com bens alimentares, quer com ofertas para podermos comprar mais alimentos, para podermos abençoar já mais de 100 pessoas que neste momento estamos a auxiliar. Muito obrigado a todos, aqueles que ainda não fizeram e que têm o desejo de o fazer, quer através da transferência, quer através dos bens alimentares, façam-nos chegar e dessa forma nós iremos abençoar mais gente também. Muito obrigado a todos. Bom, continuamos com a nossa terceira secção da carta de Tiago. Uma fé genuína produz genuína humildade. E encontramos isto em Tiago no capítulo 1, versículo 13 até ao capítulo 5, versículo 6. E como temos visto ao longo destes 7 episódios para trás, desta maravilhosa carta, Tiago apresenta-nos uma série de testes que nos permitem avaliar a nossa fé. Eles são como lidamos com as provações, como lidamos com as tentações, como lidamos com a palavra de Deus. E a forma como lidamos com estas três coisas, com as tentações, com as provações, com a palavra, demonstra se a nossa fé genuína produz ou não uma genuína segurança. Mas depois ainda vimos mais, um quarto e quinto testes, como lidamos com as necessidades dos outros e como lidamos com a nossa própria língua. E a forma como lidamos com a necessidade dos outros e a forma como lidamos com aquilo que falamos demonstra se a nossa fé genuína produz ou não um genuíno amor. E na semana passada vimos o teste da sabedoria. Tiago, do capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Como lidamos com a sabedoria, ou seja, se vivemos de acordo com uma sabedoria humana ou se vivemos de acordo com a sabedoria do alto. E hoje iremos ver um novo teste, o 7º teste, como lidamos com o mundo. E vamos entrar no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Quer a forma como lidamos com a sabedoria, quer a forma como lidamos com o mundo, revelará se a nossa fé é ou não genuína e, se for, então irá produzir uma genuína humildade. Esta é a secção 3 da carta de Tiago que nos encontramos. Fé genuína produz genuína humildade. Este é o novo teste que Tiago nos apresenta na sua carta. A forma como lidamos com o mundo. Tiago vai ser muito claro ao afirmar que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Versículo 4 do capítulo 4. Uma vida espiritual genuína e uma fé genuína implicam sempre uma separação do mundo e das suas inúmeras contaminações. Esta amizade com o mundo, que é inimizade com Deus, irá produzir inevitavelmente 3 conflitos. Qual deles o pior? Primeiro conflito com os outros. Versículo 1, primeira parte. Segundo conflito connosco mesmos. Versículo 1, segunda parte, até ao versículo 3. E o mais trágico de todos, irá produzir conflitos com Deus. Versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 4 de Tiago. Vamos então entrar no primeiro conflito que Tiago nos apresenta. Conflito com os outros. E diz o versículo 1, a primeira parte do versículo 1 do capítulo 4 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? O termo que Tiago usa para guerras é polemos, que vem dar origem ao termo português polémica, que é relativo à guerra, preparado para a guerra. Refere-se a uma prolongada e séria discussão, uma disputa que, regra geral, leva à guerra. Contendas refere-se a uma determinada batalha ou combate. Ambos os termos eram usados metaforicamente para relacionamentos violentos, que em casos extremos poderiam resultar até em homicídios, diz o versículo 2. A expressão de Tiago, que há entre vós, sugere que este tipo de polémicas, batalha ou combate, existia entre os membros da igreja. Que infelicidade! É lamentável, é impensável que isto aconteça, mas a verdade é que acontecia e isto deixava o coração de Deus triste. Tiago deixa bem claro que o facto de assistirem às reuniões da igreja
não significava que todos fossem verdadeiramente nascidos de novo. E aqui começa a ajudar-nos a compreender a razão destes conflitos. Quem é verdadeiramente nascido de novo não age desta maneira. Este é o novo teste a uma fé genuína que Tiago nos apresenta. A forma como lidamos com o mundo, a forma como lidamos com o mundo determina a forma como lidamos com os outros, como lidamos connosco mesmos e como lidamos com Deus. Como não poderia deixar de ser, quem é inimigo de Deus, por ser amigo do mundo, será inimigo dos verdadeiros filhos de Deus. Mas não há o que temer. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e que o próprio mundo. Certo pastor disse que a razão por haver tantos conflitos e guerras na igreja que pastoreava devia-se ao facto de parte dos que assistiam aos cultos com regularidade eram salvos e outros não. E aqui começamos a compreender a razão das guerras, dos conflitos, das contendas. Paulo compreendia muito bem isto ao ponto de escrever: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos, diz Paulo, santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18. Fazer a separação entre os que são verdadeiros filhos de Deus e os que não são, mas que assistem e são membros de uma igreja local, é algo de veras difícil. A Bíblia diz que esta separação não deve ser feita por homem algum, mas apenas por Deus. Tal como não se deve arrancar o joio, porque com o joio pode-se inadvertidamente arrancar o trigo, se é verdade que não podemos arrancar o joio, também não é menos verdade que podemos conhecê-lo. Pelos seus frutos os conhecereis. Guerras, conflitos, polémicas, batalhas, combates fazem um contraste enorme com o novo mandamento que Jesus deixou à sua igreja. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13, 34 a 35. Não apenas o mandamento que Jesus nos deixou, mas a oração que Jesus fez pela sua igreja é para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para Paulo, as guerras, os conflitos no seio da igreja eram apenas provas da carnalidade daqueles que teimavam viver desta maneira. Irmãos, diz Paulo, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De facto, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, estão sendo carnais e agindo como mundanos. 1 Coríntios 3, 1 a 3. No dizer de Paulo, o ser amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus e, por consequente, inimigo dos filhos de Deus. A forma como lidamos com o mundo não apenas determina a autenticidade da nossa fé, mas determinará também a forma como lidamos com os filhos de Deus. Então não apenas temos conflito com os outros, mas ser amigos do mundo, logo inimigos de Deus, fará com que tenhamos conflitos conosco mesmos. E veja o que diz a segunda parte do versículo 1 até ao versículo 3 do capítulo 4 de Tiago. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Esta amizade com o mundo não apenas gera conflito com os outros, gera também conflitos pessoais, interiores. As fontes de conflitos externos entre as pessoas invariavelmente surgem de conflitos internos de cada um. Os conflitos interiores são tão abundantes hoje que obriga à necessidade de tantos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, aconselhamento, etc. As emoções descontroladas e as desordens psicológicas nunca foram tão abundantes como nos dias de hoje. Estes conflitos interiores estão a levar hoje, como nunca antes, ao consumo de drogas, fármacos, álcool e toda a sorte de dependências. O aumento da impaciência, da frustração, da ira, da raiva, da hostilidade é bem patente nos dias de hoje. Nestes versículos, Tiago apresenta-nos 3 causas dos conflitos internos, dos conflitos interiores. Primeiro, desejos incontrolados. Segundo, desejos não realizados. Terceiro, desejos egoístas. Comecemos pelos primeiros. Desejos incontrolados, diz Tiago. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? A primeira coisa que Tiago faz é apresentar a fonte dos conflitos interiores. Os nossos prazeres. Prazeres, o termo vem do grego que dá origem ao termo português hedonista ou hedonismo. O termo prazeres denota uma gratificação sensual dos desejos da carne. No Novo Testamento, o termo é sempre usado de forma negativa, que se opõe a Deus e à nova natureza que recebemos ao nascer de novo. O hedonismo é uma doutrina filosófica que faz do prazer um bem supremo e um objetivo na vida. O hedonismo é um desejo pessoal incontrolado de realizar todas as suas paixões com a promessa de experimentar satisfação pessoal, o que nem sempre é verdade. O desejo de cumprir e experimentar os prazeres vem, como não podia deixar de ser, de desejos egoístas que se opõem a Deus e à sua palavra. Este tipo de pessoa é descrita por Paulo de forma contundente como: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2 a 4. Graças a Deus, e não dizemos isto com orgulho, dizemos isto reconhecendo que isso só não acontece connosco pela infinita graça de Deus sobre a nossa vida. Mas graças a Deus que não fazemos parte deste grupo tenebroso de pessoas apenas porque nascemos de novo e recebemos uma nova natureza que nos possibilita ser amigos de Deus, dando-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Nós já não fazemos parte daquele grupo que Paulo fala. Nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo na nossa vida. Todos aqueles que não nasceram de novo são escravos dos seus desejos e das suas paixões. Por esta razão, quando a semente da palavra de Deus cai nos seus corações cheios de espinhos, é sufocada e é impedida de crescer e de dar fruto, diz lá Lucas 8,14. Este é o tipo de gente que, apesar dos anos que possam frequentar as reuniões da igreja, nunca amadureceram e nunca dão bom fruto. Mas graças a Deus que essa não é a nossa realidade. Quando este tipo de pessoa se rende aos seus prazeres, cometendo uma série de pecados, fica com uma falsa sensação de liberdade. Mas isso é uma mera ilusão, pois quem vive desta maneira não passa de um escravo dos seus próprios prazeres e paixões. São dirigidos pelos seus desejos, sobre os quais perderam o controle. São desejos incontroláveis. E como nós conhecemos gente assim, agora, em vez de controlarem os seus desejos, são controlados por eles. Que desgraça, que infelicidade. Estes são aqueles que, no dizer de Paulo, viraram as costas a Deus, adorando mais a criatura do que o Criador.
O resultado de tal desvario é, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, diz Paulo, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 28. Estes desejos incontrolados lutam, combatem, fazem guerra dentro de nós. Os desejos pelos tipos errados de paixões, pelos tipos errados de satisfação, promovem uma guerra interior que afeta tudo à nossa volta. Mas não são apenas os desejos incontrolados que geram conflitos em nós, são também os desejos não realizados, não concretizados. E diz o versículo 2 de Tiago, capítulo 4, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Mais uma vez, quer o tom, quer o discurso de Tiago é bastante claro, objetivo, duro até. Quando os desejos incontrolados por tipos errados de paixões são frustrados, não concretizados, produzem não apenas um conflito interior, produzem também conflitos exteriores. A cobiça é um desejo imoderado e incontrolado de possuir o que geralmente não se merece. Quando esse desejo não é concretizado, promove desgraça e tragédia, não apenas na vida de quem cobiça, mas na vida daqueles que cercam aquele que cobiça. Tiago vai ao ponto de usar a expressão matais e invejais, viveis a lutar e a fazer guerras. Isto não é próprio de um filho de Deus. Isto é próprio daqueles que, apesar de poderem assistir a uma igreja, seja ela qual for, ainda não nasceram de novo, ainda não experimentaram a graça de Deus, ainda estão escravizados aos seus desejos, às suas paixões, à sua cobiça. E esta é a forma como Tiago fala destes desejos não realizados. Os resultados da cobiça são sempre destrutivos para aquele que cobiça e para aqueles que o cercam. Que Deus nos ajude. Outro desejo não realizado, não concretizado é, nas palavras de Tiago, a inveja. Quando as pessoas não obtêm o que invejam, estão prontos a lutar, estão prontos a desenvolver conflitos com os outros. Conflitos familiares, conflitos no trabalho, conflitos na igreja, conflitos onde quer que estejam, porque o problema não são os outros. O problema é a inveja que eles têm e que Deus possa guardar a cada um de nós. As palavras de Tiago são claras e fortes. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. É impressionante a relação que Tiago faz entre cobiçar e matar, e entre invejar e lutar e guerrear. João concorda com Tiago ao dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Que o amor do Pai esteja em cada um de nós da família Encontro Vida, para que dessa forma possamos manifestar a nossa nova natureza que nos é dada por Deus ao nascermos de novo. Bem, não são apenas desejos incontrolados, não são apenas desejos não realizados, são também desejos egoístas. E veja o que diz a segunda parte do versículo 2 e o versículo 3. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Como não poderia deixar de ser, estes desejos de quem ama o mundo não são apenas incontroláveis, não são apenas não realizáveis, são também desejos egoístas. O eu está completamente marcado e gravado nestas duas frases de Tiago. Tiago está a dizer, e é bom não esquecer que está a falar para aqueles que, apesar de assistirem às reuniões da igreja, não nasceram de novo, que nada têm porque eles não pedem. Ele não está a falar para aqueles que são salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Está a falar para aqueles que assistem, seja que igreja for, seja que denominação for, seja que confissão religiosa for, mas não nasceram de novo. E é esse tipo de gente que Paulo está a falar e que está a falar que tem estes desejos incontrolados, estes desejos não realizados, estes desejos egoístas e que vive desta maneira, sendo amigos do mundo e inimigos de Deus. Mas graças a Deus nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas só para entendermos de quem Paulo está a falar.
Não pedem, este tipo de gente não pedem nada a Deus porque se consideram autossuficientes, capazes de alcançar tudo o que desejam, tudo o que as suas paixões lhes impõem. Eles consideram que conseguem tomar conta deles mesmos sem a ajuda e o auxílio de Deus. Acreditam que todas as suas necessidades e desejos podem ser satisfeitas através do esforço humano, através da sua própria sabedoria e força. Estes são aqueles que não acreditam que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Por isso, nada pedem a Deus. Se uns nada têm porque não pedem a Deus, outros pedem e nada recebem porque pedem mal. Pedem com as motivações erradas. O que pedem a Deus é errado. As motivações com que pedem a Deus são erradas porque quer o que pedem, quer as suas motivações são totalmente egoístas, centradas em si mesmos. Tudo o que pedem é para ser, e nota a expressão muito bonita de Tiago, é para ser esbanjado nos seus próprios desejos. Este é o termo que é usado na história do filho pródigo. Deus nunca, e ouça bem, Deus nunca nos dá nada para ser totalmente esbanjado em nós. Eu vou dizer outra vez, Deus nunca nos dá nada para ser totalmente esbanjado em nós mesmos. Tudo o que Deus nos dá não é para ser esbanjado em nós, mas partilhado com os outros à nossa volta. Por isso é que Deus dá, e dá em abundância, para que isso que Deus nos dá não ser esgotado em nós, não ser esbanjado apenas em nós, mas para ser partilhado com todos aqueles que nos cercam. O que estes pedem e não recebem não tem a ver com um desejo de ver Deus sendo glorificado e os outros abençoados. Não, tem apenas a ver com o seu ego, com o seu eu, com o seu umbigo. Nada pedem que os ajude a cumprir a vontade de Deus nas suas vidas. O que eles querem é que as suas vontades sejam cumpridas. Em contraste com Tiago 1, versículo 5 e 6, estes pedem e nada recebem. Os outros, aqueles que creem e são filhos de Deus, pedem sabedoria para viverem e fazerem a vontade do Pai e Deus dá. Deus concede de forma abundante. Estes nada recebem porque os seus motivos são errados e Deus conhece as motivações e as intenções dos corações. Que Deus guarde as motivações e as intenções dos nossos corações. Quando vivemos sendo amigos do mundo, não apenas temos conflito connosco mesmo, conflitos com os outros, pior que tudo, entramos em conflito com Deus. E esta é a terceira área que queria falar convosco nesta noite. Conflitos com Deus. Veja o que diz o versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 4 de Tiago. Infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, e olha a expressão interessantíssima, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nestes versículos, Tiago apresenta-nos duas características daqueles que vivem em conflito com Deus. Primeiro, são hostis para com Deus, versículo 4 e 5. Segundo, são orgulhosos, versículo 6. Hostilidade para com Deus. E veja mais uma vez, deixe-me voltar a falar do versículo 4 agora na nova versão internacional. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O termos infiéis da Almeida Revista Atualizada e adúlteros na nova versão internacional é usado por Tiago de forma metafórica para que os seus leitores judeus compreendam claramente o que ele está a querer dizer. Tiago não está a falar de infidelidade sexual, mas de infidelidade espiritual. Tal como o termo é usado muitas vezes em todo o Antigo Testamento para com o povo de Israel que era infiel a Deus. Este era um título que apenas poderia ser atribuído ao povo de Israel e não aos gentios, pois Deus havia feito a sua aliança com Israel.
Sempre que Israel se virava para os deuses pagãos ou amasse mais o mundo do que o Deus de Israel, eles estavam a ser infiéis ao seu Deus, estavam a ser adúlteros espiritualmente falando. O nome teológico para isto é apostasia. Jesus falou de um Israel que não acreditava nele como sendo uma geração má e adúltera. Mateus 12, 39. Era uma geração que usava as suas tradições para interpretar as Escrituras e por isso a maior parte das vezes afastavam-se das Escrituras e chegavam mesmo a contradizê-las, como Jesus alertou em vários versículos do Novo Testamento. O mesmo pode ser dito acerca daqueles que se dizem cristãos hoje, mas que não têm um relacionamento pessoal e de amor para com Deus e para com a sua palavra. Este não é um problema apenas dos dias de hoje. Tiago já lidava com este tipo de gente nos dias da igreja primitiva. Isto acontece em todas as igrejas, em todas as confissões religiosas, mas que Deus nos guarde, que nós façamos parte desses números, dessa gente que ainda não experimentou a graça de Deus, mas que Deus nos ajude a nós, que já nascemos de novo, que já recebemos uma nova natureza, a viver de forma a agradar a Deus. Interessante, Tiago usa o termo filia para descrever um profundo e intenso amor pelo sistema do mundo. O substantivo philos é usado para descrever relacionamentos pessoais de proximidade. Jesus usa este termo em João capítulo 15, versículo 3 e diz, e tenta acompanhar aonde é que os termos se vão entrelaçando. Ninguém tem maior amor, ágape, do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, philos. A maior expressão do amor, o ágape, é manifestado no dar a própria vida por quem se ama, philos, os amigos. No versículo 14, Jesus vai explicar que o amor a ele é testado na obediência aos seus mandamentos. Veja o que Jesus diz. Vós sois meus amigos, philos, se fazeis o que eu vos mando. A obediência a Jesus e à sua palavra é prova de que temos por ele amor, o ágape, e que somos seus amigos, philos. Quando temos o amor de Deus, o ágape, e somos amigos de Deus, philos, podemos amar os outros com o amor que amamos a Deus, com o amor ágape. E que Deus nos ajude a todos nós a viver desta maneira. Finalmente, Jesus explica-nos que quem o ama verdadeiramente não ama o mundo e por isso não é amado pelo mundo, pois o mundo é inimigo de Deus. Versículos 18 ao versículo 19 de João 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, disse Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como, todavia, não sois do mundo, e graças a Deus que nós já não somos do mundo, pelo contrário, diz Jesus, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não te preocupes se o mundo te odeia, dá graças a Deus, porque Deus te ama. Bem consciente disto, João na sua carta diz-nos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a versículo 16. Por outro lado, aqueles que não pertencem a Cristo, pertencem ao mundo. É a estes que Tiago se está a referir como sendo inimigos de Deus. Aquele que nasceu de novo jamais poderá ser chamado de inimigo de Deus. Este mundo que Tiago fala não é o planeta, é o sistema do mundo, é a realidade espiritual em que o homem é e quer ser o centro do universo. É um sistema diabólico que atua na presente era, é um sistema hostil a Deus. Como não poderia deixar de ser, Tiago chega à única conclusão lógica. Quem é amigo do mundo, quem é amigo deste sistema centrado no homem, virado para o homem, este sistema perverso e corrompido, torna-se inimigo de Deus. É importante perceber que Tiago fala de uma escolha deliberada, determinada. Quem quer ser amigo do mundo? Esta é a expressão de Tiago. Quem quer ser amigo? Esta é uma escolha, uma decisão pessoal.
Ser amigo do mundo não é uma coisa que acontece por acaso, é uma escolha do próprio homem. O resultado dessa escolha deliberada de ser amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. Ser inimigo de Deus, ser hostil para com Deus, é permanecer nas trevas que irão ter como resultado a morte eterna. Todos aqueles que não pertencem a Deus pertencem ao mundo. E todos aqueles que pertencem ao mundo não pertencem nem podem pertencer a Deus. Mas Paulo fala para aqueles que nasceram de novo e diz-lhes: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não, nós não fazemos parte desse grupo, graças a Deus. A amizade com o mundo e amizade com Deus excluem-se mutuamente. Os cristãos não devem apenas estar separados do mundo. Os cristãos devem estar mortos para o mundo, tal como Paulo falou para com os Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Esta é a razão porque Paulo insistia com os crentes de Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Segundo lugar, orgulho. Antes, ele dá maior graça, diz o versículo 6 de Tiago, capítulo 4. Pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Logo no início deste versículo, Tiago apresenta-nos a razão porque ninguém deve ser orgulhoso. Antes, ele dá maior graça. Somos o que somos pela graça de Deus. E por isso é simplesmente impensável haver algum tipo de orgulho em nós. Que Deus nos guarde. Tiago faz uma citação do Antigo Testamento. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34. Por outras palavras, se alguém está dominado, controlado e consumido pelos prazeres do mundo, ambições egoístas, inveja amarga, orgulho, não tem acesso à graça de Deus, pois Deus dá graça aos humildes. O termo que Tiago usa, resistir aos soberbos, é um termo militar que denota a prontidão de um exército para a batalha. Deus está pronto para batalhar contra os orgulhosos. O conhecer esta verdade deveria levar-nos a ter ainda mais cuidado com o nosso orgulho e querermos ser cada vez mais imitadores de Cristo na sua humildade. Deus está pronto para a batalha contra o orgulho, porque o orgulho é a base para todos os males. O termo orgulho denota a ideia de arrogância, de pensar que está acima dos outros ou que é melhor do que os outros. O termo aparece em Romanos 1:30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais. O teólogo William Barclay da Escócia escreveu que o orgulho literalmente significa aquele que se mostra acima dos outros. Os próprios gregos consideravam o orgulho um certo desprezo pelas outras pessoas. O grande problema do orgulho é ser algo do coração, considerando-se maior e melhor que todos os outros, ainda que possa aparentar uma grande humildade. Tal como a história de alguém que era tão humilde, que por ser tão humilde tinha orgulho em ser humilde. Que Deus nos guarde. O orgulhoso afasta-se de Deus por 3 razões principais. Primeiro, desvaloriza a sua própria necessidade. Considera-se autossuficiente. E se há coisa que nós não somos, é autossuficientes. Segundo, valoriza a sua independência. Ou seja, não precisa de ninguém, não precisa sequer de Deus. Terceiro, não reconhece o seu pecado. O orgulhoso não consegue receber ajuda porque não reconhece que necessita de ajuda. E só se consegue ajudar quem quer ser ajudado. Só quer ser ajudado quem reconhece que necessita verdadeiramente de ajuda. O orgulhoso não reconhece de forma alguma que precisa de ajuda, que precisa de alguém, porque ele é melhor que todos os outros. Por tudo isto, o orgulhoso não consegue amar a Deus.
porque todo o amor que consegue ter está dirigido para si mesmo. O orgulhoso é um amante de si mesmo. A imagem que Tiago apresenta aqui do orgulho é de alguém que é o seu próprio Deus, alguém que é a sua própria divindade. É alguém que não está apenas centrado em si mesmo, é pior, é alguém que se adora a si mesmo. E pior do que isto, porque se considera uma divindade, acha que todos os outros o devem adorar também. Mas como os outros se recusam a adorá-lo, entra em estados deprimidos. Logo, torna-se uma divindade deprimida. Quantas pessoas nós conhecemos que se enquadram tão bem nesta descrição? Divindades deprimidas. Que belo título para um filme. Este tipo de pessoa torna-se inimigo de Deus, porque Deus é a única e a verdadeira divindade, o único e o verdadeiro Deus que merece ser adorado. Logo, ficam longe da graça de Deus, não porque Deus não pudesse derramar graça sobre as suas vidas, mas porque, devido ao seu orgulho, não reconhecem a necessidade da sua graça. Logo, ficam impedidos de a receber. Pelo contrário, e essas são as boas novas, Deus dá graça aos humildes. Deus derrama sempre graça sobre os humildes. E essa é a razão porque nós podemos louvar a Deus todos os dias da nossa vida, porque a graça de Deus nos alcançou. Como nós cantamos, nunca pensei ser digno da tua graça, mas ela revela-se a cada um de nós sempre, porque Deus é um Deus cheio de graça e cheio de verdade. Tal como o orgulho é a raiz de todos os males, a humildade é a raiz de toda a justiça. Mas os verdadeiros cristãos, aqueles que nasceram de novo e receberam uma nova natureza, a natureza que Deus deu, já não fazem parte deste sistema do mundo. E Jesus disse em João 17, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Os verdadeiros cristãos não se conformam com o mundo e não sede conformados, diz Paulo aos Romanos, não se conformem com este mundo, antes sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Esses que não são do mundo e não se conformam com o mundo são enviados ao mundo por Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, João 17, 18, para trazerem luz ao mundo que está em trevas morais e espirituais. Por isso Jesus dizia, vós sois a luz do mundo. Os verdadeiros cristãos estão crucificados para o mundo. Não apenas crucificados, mas os verdadeiros cristãos vencem o mundo. E João, na sua primeira carta, diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E os verdadeiros cristãos não apenas estão crucificados para o mundo, vencem o mundo, mas também guardam-se da corrupção do mundo. Diz Tiago 1, 27. Este é o meu desejo para toda a família Encontro Vida, que estejamos crucificados para o mundo, que possamos vencer o mundo e que nos possamos guardar da corrupção do mundo para sermos a luz do mundo, para que aqueles que são hoje inimigos de Deus, pela sua graça e misericórdia, possam tornar-se, tal como nós, amigos de Deus, porque experimentaram a graça maravilhosa de Jesus, arrependeram-se da sua maneira de viver, aceitaram Jesus no seu coração e passaram a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Sim, nós somos hoje, pela graça de Deus, amigos de Deus. E o nosso desejo é que todos aqueles que hoje ainda são inimigos se tornem, por um novo nascimento e pela obra da graça de Deus, em autênticos amigos de Deus, como nós. Que todos nós, comunidade Encontro Vida, família Encontro Vida, possamos ser verdadeiramente amigos de Deus. Que Deus ricamente vos abençoe.